eu tenho vários exemplos de empreendedorismo na minha vida, né? E meu pai é um principal deles, né? Meu pai sempre foi um cara muito empreendedor, começou a vida do nada. Ele construiu o que ele é, ele veio construindo ao longo da vida. E nisso, né, nesses ensinamentos, né, dele, né, meu pai, só falar assim rapidamente, assim, o pai ele trabalhou em marcenaria fazendo móveis até 24 anos. E minha mãe também é um grande exemplo também de dedicação, de audácia, porque minha mãe era professora de escolas públicas, né, ela entrou para dar aula com 17 anos e com 18 anos, 18, 19 anos ela casou com meu pai, e meu pai era marceneiro, e ela queria que eles melhorassem de vida, né, e aí ela encheu a paciência dele para estudar para o concurso do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil era o melhor negócio, né, naquela época, dos melhores empregos, né? Era o padre, o delegado, o juiz e o gerente do Banco do Brasil que mandava na cidade. Aí minha mãe estudou pra caramba, fez meu pai estudar, e ela passou e ele não passou. E era pra ele passar, né? Aí ele continuou como marceneiro até 24 anos, depois ele foi trabalhar numa fábrica de ração, e logo ele virou gerente da fábrica de ração, e com 28 anos ele foi fazer direito. E montou um escritório de contabilidade e tal. E tem várias histórias legais, né? Ele que sempre contou, sempre compartilhou essas histórias com a gente. Ele montou o escritório, foi o primeiro a ter computador no escritório de contabilidade em Cataguases, então ele bombou por causa do computador. Olha o computador aí. Ele fez uma ação de marketing lá e bombou. Assim, ele triplicou o número de clientes dele, pagou o computador na noite que ele vendia os disquetes, tinha uma assinatura do serviço, era um negócio bem legal. E aí ele contava isso pra gente, né? E essas histórias entrou lá desde criança. E aí quando eu falo assim, a minha primeira iniciativa empreendedora foi na escola, na primeira série, sei lá, segunda série, era muito pequeno. Eu vi que na escola todo mundo queria comprar chiclete, bala lá na cantina. Eu falei assim, uai, esse negócio pode ter uma... acho que vai fazer sentido eu comprar bala e chicletes e vender aqui. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, porra, me empresta dinheiro e tal, e ele fez umas contas comigo, eu não tinha condição de fazer conta, como é que eu ia fazer o markup, qual era o lucro e tal. Eu falei, pô, uma caixa vira duas caixas. Aí ele me deu o dinheiro, eu comprei e comecei a vender bala e chicletes na escola. E no primeiro dia eu paguei meu pai, paguei o empréstimo, eu paguei o empréstimo, ele não me deu o dinheiro, mas ele falou assim, eu vou te emprestar o dinheiro. E aí eu paguei ele, só acho que ele não cobrou juros, né, de pai para filho ali. Mas um dia só não precisava. Não, e aquela época tinha overnight, né, então era uma loucura, né, o dinheiro vai... E aí eu comecei a fazer isso, né, até que um dia as irmãs eram no colégio de freira lá em Cataguases, elas chamaram meus pais e falaram assim, ele tem que parar com isso, porque ele já tem uma conta enorme, né, eu fazia fiado depois. Ele falou, tem que parar, porque ele está cobrando todo mundo, está formando uma confusão na escola, né? E aí eu parei com isso. E aí, mas sempre eu quis ter o meu próprio dinheiro, aí eu fui fazer faxina no escritório do meu pai, porque minha mãe ensinou a gente a fazer tudo, né? Passar roupa, que cozinhar. Legal. Aí eu fazia faxina para ganhar uma grana, e aí teve... Essa história, ela vai, né? E vai cada vez mais eu tendo contato com essa questão de empreendedorismo, né? O meu pai sempre muito audacioso, né? Fazendo as coisas, né? E a gente veio crescendo nesse ambiente, né? Quando eu falo que empreender é uma atitude, é muito isso, né? Que as pessoas às vezes acham que empreender, às vezes você tem que montar um negócio. Não. Mas não, é muita atitude. Você fazer faxina no escritório do seu pai é empreender. Você vender bala na escola é empreender. As pessoas acho que hoje em dia glamorizam muito o empreendedor, né? E, na verdade, é uma atitude que você pode ter sendo funcionário de alguém, trabalhando para alguém. Sem dúvida. E os empreendedores buscam outros empreendedores, buscam os intraempreendedores. Se você olhar toda a história de sucesso de grandes grupos empresariais, né? Outro dia eu estava ouvindo os podcasts lá da Magalu, né? E da história. E o Fred lá, o Frederico, falando, que é o CEO hoje,
falando um pouco de como ele fez a transformação digital e como um cara especificamente foi importante dentro do grupo lá, né? E é um intraempreendedor, ele não é fundador, ele não é sócio, ele estava lá e ele só que tem esse comichão dentro que fica, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, né? E vai, né?